Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ricardo Damian, sou o CEO da Unity, inventor, e estou aqui hoje para falar dessa nova invenção que a gente está colocando agora para os primeiros usuários, que é a Zoltan, né? Basicamente, o que é a Zoltan? Ela é uma espécie de lâmpada ou antena, né? Que gera e irradia energia vital. Vamos entender um pouco mais, né? O que seriam essas energias, o que é essa energia vital, né? Bom, objetos da natureza, seres da natureza, têm mais ou menos dessa energia vital. Por exemplo, quando um ser, um animalzinho lá, uma pessoa morre, né, ele perde essa energia vital. Quando a pessoa está cheia de vida, quando a pessoa está radiante, como a gente fala, ela tem mais concentração dessa energia vital. A nossa ciência ainda não entrou muito em detalhes, ainda não, como é que eu vou dizer, não, parece que é um campo proibido na nossa ciência, né? Falar de coisas esotéricas, não tem nada esotérico, é o que acontece na vida real. Objetos têm mais ou menos essa vitalidade. Por exemplo, grãos, sementes têm mais ou menos o que eles chamam na agricultura de vigor, né? Então, o que essa máquina, a gente aprendeu a entender o que é essa energia vital, como gerar, como irradiar e como fazer isso de uma forma prática, né? Já existem já existem à disposição diversos outros, digamos, aparelhos, dispositivos, objetos que irradiam essas energias vitais. Um exemplo, por exemplo, são aquelas pirâmides de cobre, né? Feito com formato tipo as pirâmides do Egito, né? Só com arestas feitas com barras de cobre. Se a gente sentar ali dentro durante algum período de exposição, a gente está recebendo uma dose, né, do que é chamado de energia taquiônica. Como é que funciona essa pirâmide? Ela tem materiais e formas geométricas que criam uma ressonância com a energia, no caso taquiônica, que está no ambiente, e concentram mais ela dentro. Tem um outro objeto também, um outro dispositivo chamado caixa orgânica. Foi desenvolvido por um pesquisador austríaco, Wilhelm Reich, algumas décadas atrás. O que a caixa orgânica faz? Ela concentra a energia vital que está no ambiente. Aí tem vários nomes para isso, tem Ki, Prana, Éter, fluido cósmico universal, por aí vai. Mas bem, essa energia vital que está no ambiente, a caixa orgânica é um concentrador, é uma espécie de geladeira que a pessoa entra dentro, né? Parece um caixote grande lá, e ali dentro tem essa concentração de energia vital. O que a gente está falando aqui com a Zoltan são dois tipos de energia vital. A primeira é a energia orgânica, que ela dá potência aos processos vitais, e a outra é a energia taquiônica, que ela equilibra os diversos sistemas vitais para funcionarem em harmonia. Então, uma é potência, a outra é equilíbrio. A energia orgânica, né, tem esse nome pela questão do orgasmo. O pesquisador, o Reich, ele trabalhou muito assim com esse entendimento do que é essa energia do orgasmo, né, como que ela atua e quais são as propriedades dela atuando na natureza, né? Então ele deu esse nome. E a outra energia taquiônica, também conhecida como energia do amor. Como é que são essas energias? Da mesma forma que as outras ondas eletromagnéticas, né, como luz, calor, a gravidade, né, irradiação de luz, irradiação de calor, irradiação gravitacional, elas são formas de vibração entre campos elétricos e magnéticos, ou outros campos, né, campos térmicos, campos gravitacionais, e elas se propagam no nosso meio na forma de fótons, né, são pacotinhos de vibração, e algumas são mais rápidas, mais intensas do que outras, né, por exemplo, a luz, né, que a gente entende, tem a velocidade da luz, que ela é 300 mil km por segundo. A irradiação térmica é mais lenta que a luz, porque é uma energia mais densa, e no caso as energias mais sutis, que a gente está falando aqui, como energia orgânica e taquiônica, elas andam mais rápido que a velocidade da luz. O que isso significa na prática? São fenômenos não locais. Tudo que andar mais rápido que a velocidade da luz é como se, de certa forma, voltasse no tempo. Então, essas frequências, vamos falar de uma outra forma, a comunicação através
de ondas de orgônio e táquion, elas são instantâneas, ou em alguns casos até antes do evento ocorrer. Uma outra informação muito importante é que elas interagem menos com a matéria, né? Então uma onda eletromagnética normal, por exemplo o Wi-Fi, ele passa por algumas paredes, passa por tecidos e tal, mas quando encontra objetos metálicos ele não passa mais. A energia orgânica e taquiônica ela passa. Então esse é o primeiro filtro que ocorre aqui dentro da máquina. Aqui dentro tem um gerador de ondas eletromagnéticas da faixa aí de telecom, né? Que geram essas ondas eletromagnéticas, batem aqui em cristais, em materiais aqui como cobre, algumas propriedades específicas aqui, e geram, se desdobram, né, nessas frequências mais sutis, e só as frequências mais sutis saem para fora. Então esse é o primeiro filtro, ela não gera ruído eletromagnético comum, né? Não atrapalha telecomunicações, ela só irradia essas frequências mais nobres. Bom, então o processo, digamos assim, de utilização dessa máquina, a gente tem que basicamente estar próximo dela. Imagina como uma luz ou como uma antena, quanto mais próximo, melhor vai funcionar, né? Se eu tiver uma luminária que está lá no canto da sala, ela ilumina a sala mais pouco. Agora, se ela estiver na minha frente aqui, ela ilumina muito. Então, o que na física a gente chama de lei do quadrado inverso. Então, se eu estou a 1 metro, eu tenho um efeito, se eu estou a 2 metros, eu vou ter 4 vezes menos esse efeito. Um raciocínio simples aí, lei do quadrado inverso. Então, basicamente, o processo terapêutico, o processo de uso dela, a gente tem que estar perto e por maior quantidade de tempo possível. O que ela está fazendo, ela está dosando no nosso corpo essas fótons mais nobres, né, essas frequências mais elevadas. Então, quanto mais perto eu estiver da máquina, melhor. Quanto mais tempo eu ficar perto da máquina, melhor. E aí, nesse sentido, que a gente começa agora a entender as aplicações de uso. Então, a Zoltan aqui, do jeito que ela está hoje, né, no formato que ela está hoje, a gente indica que utilize ela em peças na ordem aí de 100 metros quadrados. O que é 100 metros quadrados? É 10 por 10. Então, é para um quarto, para uma sala, para um escritório, né? Mas, lembrando que quanto mais perto, melhor. Então, se eu vou levá-la para o escritório, cara, deixa na mesa, a 1 metro do ti, meio metro, né? Quanto mais perto, melhor. Se eu vou usar lá na sala, deixa ela perto das pessoas, não deixa lá no outro canto, né? No quarto, mesma coisa, deixa do lado da cabeceira da cama, né? Não deixa lá longe das pessoas, né? Porque aí quanto mais perto, mais rápido vão ser os efeitos, porque maior vai ser a dose que a gente vai estar sendo exposto. Também não dá para, tipo assim, deixar ela numa sala que tu visita por meia hora por dia, só aquela sala, porque aí vai ser pouco tempo de exposição. Então tem que ser num ambiente, a gente indica, se vai utilizar só ela irradiando no ambiente, então que seja um ambiente que a gente fique pelo menos metade do dia, né? Por exemplo, ou no trabalho, ou no quarto de noite, alguma coisa assim. Bom, se eu quiser intensificar, aí que entra a questão dos cabos aqui. Então, a primeira forma que a gente pesquisou e desenvolveu aqui para utilizar é a gente conectar. Desculpa. Então, a primeira forma que a gente desenvolveu aqui para intensificar é utilizar uma extensão. Esse fone de ouvido, que é exatamente um fone de ouvido, isso daqui, ele não está operando com fone de ouvido, não vai sair som daqui, né? O que ele está fazendo? Essas frequências geradas, elas vão vir pelo cabo, e esse cabo aqui, como ele é um cabo não blindado, ele vai funcionar como uma antena, porque está rolando altas frequências, né? Então a oscilação elétrica que está passando por esse cabo, ela, se o cabo de cobre não for, como é que chama, blindado, né? Ele vai irradiar essas frequências para longe. Então está irradiando essas frequências. Então, eu estar perto, com esse fio perto de mim agora, eu basicamente reduzi a distância, seria a mesma coisa que eu me aproximar da máquina. E aí essa dosagem vai ser maior. Aí a gente pode utilizar das mais diversas formas, né? Não vai ser som, não precisa estar no ouvido, ele pode estar, por exemplo,
aqui na têmpora, é um local bom. Só ele está posicionado perto aqui do chakra coronário, né? Ele dá uma sensação de leveza muito bom. Então, eu estar com ele perto, estou deitado com ele aqui em cima, botar ele, por exemplo, estou com uma tendinite no braço, boto ele em volta do braço aqui, ou não precisa nem ter o fone, simplesmente dá o fio, né? Já funciona. E aí, também, né? Bom, mas o cabo da máquina, que é o cabo elétrico, né? Lembrando que ela é uma ligada aqui 110-220, né? O cabo é relativamente curto, cabo do fone também, então o que a gente desenvolveu também aqui, né? Testando bastante, né? Medindo os efeitos. É esse outro cabo aqui, que é uma extensão de 3 metros, desse cabo do fone. Então conecta aqui. Então, ao estar com essa extensão aqui, eu posso usar essa extensão de uma forma, né? Enrolar no braço, enrolar na cintura, deixar no pescoço, enrolar na perna. Então assim, basicamente o que os cabos estão fazendo, eles são extensões para aproximar a frequência, como antenas, tá irradiando mais perto da gente. Então, depois eu vou falar mais sobre as possibilidades de uso aqui, mas só para ter essa ideia da extensão, da proximidade que o cabo faz. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, se eu deixar numa sala, no centro da sala lá, ele irradiando, e eu ficar, por exemplo, meio-dia nessa sala, 12 horas lá, eu vou receber uma determinada dose, né, tipo 3 metros da máquina. Essa dose que eu estou recebendo 3 metros da máquina, ela é igual a 20 minutos se eu pegar o cabo e deixar ele próximo do meu corpo. Então, ou seja, essa extensão intensifica muito o efeito. E aí, como são efeitos sutis, né, a gente vai vendo essa irradiação aqui ao longo do tempo. Então, se eu deixo ele, por exemplo, do lado da cama, né, ou estar perto da máquina durante o tempo que eu estiver dormindo, eu vou ver esse resultado ao longo de semanas, meses, né? Mas se eu enrolar o cabo, eu estiver conectado ao cabo, dependendo do caso, a gente já consegue perceber esse fenômeno aí em 10, 15, 20 minutos, 30 minutos aí de exposição. Então, para isso que serve o cabo, ok? Bom, agora vamos falar um pouco aqui sobre as orientações de uso. Para que usar, né? Lembrando que energia orgânica é potência para os processos vitais, né? Então as células lá vão ter mais força para fazer os processos vitais, nosso sistema imunológico vai funcionar melhor, mais rápido, com mais potência, e a energia taquiônica, ela é uma energia de equilíbrio, então ela vai equilibrar coisas que estão desequilibradas no corpo, que não estão em harmonia. Então, primeiro caso, por exemplo, dores. A pessoa está com dor. O que é a dor? É um processo inflamatório que alguma parte do corpo lá está latejando, né? É o nosso corpo avisando que tem algum problema lá. Como que essas energias da máquina Zulta podem ajudar? Energizando, então com essas duas energias. A primeira, a orgânica vai dar uma potência para que o sistema imunológico ali trabalhe mais rápido e resolva mais rápido aquele assunto. E a segunda é equilibrando o que está desequilibrado ali e gerou inicialmente, né, aquela inflamação. Então, a gente pode utilizar recebendo uma dose dessas energias. Como que recebe a dose? Estando perto da máquina por um maior tempo de exposição possível. Para trazer essa proximidade maior, a gente pega então o cabo, por exemplo, torci o pé, né? Caminhou na rua, futebol, lá, torci o pé. Naquele momento que tu tá em casa, tomou banho lá e tal, tá vendo uma TV, tá lendo um livro, tá olhando o celular, ou na hora de dormir, enrola ela no pé, questão de meia hora ali, já vai sentir uma diminuição da dor, um alívio, né? Muito interessante porque essas energias estão ajudando o corpo a resolver mais rápido aquele problema. Bom, aí usa uma vez por dia, olha, como tu quiser, melhor é usar o máximo possível, né? Quer curar rápido o pé? Nós dorme a noite toda com o fio enrolado no pé, né? Por isso que tem uma extensão ali de 3 metros para dar essa flexibilidade aí pra gente se mexer na cama e tal. Poxa,
como que se trata os processos físicos com a medicina tradicional, com a fisioterapia, né? Tu vai lá e faz um tratamento, tu toma um remédio de tantas em tantas vezes, tu vai na clínica fazer a fisioterapia tantas vezes, tal. Aqui é a mesma coisa. Só que com a praticidade que tu pode fazer em casa, de uma forma natural, não tem químico, não tem substâncias industrializadas envolvidas, né? Então, quanto mais melhor, né? E por experiência, por relatos aí, aqui da gente tá usando, e os primeiros usuários aí, os processos realmente são rápidos, assim, coisas que machucou, demoraria muito mais tempo para cicatrizar, para melhorar uma dor nas costas, uma dor no pé, no joelho, na barriga, na cabeça, né? Vai muito mais rápido, né? De forma totalmente natural. Lembrando, né, que a dor sempre está acompanhada num processo inflamatório. O processo inflamatório é o sistema imunológico lá tentando resolver o assunto e patinando, e liberando toxinas que não circulam direito e tal. Essas duas energias, elas vão intensificar todo esse processo, vão dar mais força para o sistema imunológico resolver mais rápido. E aí entra uma outra parte aqui muito legal, que é a parte de limpeza, né? Essas toxinas que a gente tem no corpo, recebe das mais diversas formas, elas são liberadas mais rápido pelo corpo. Por quê? Porque o corpo tem mais energia para trabalhar e para liberar essas toxinas. Vou falar mais disso daqui a pouquinho. Agora vamos entender aqui o processo, por exemplo, de doenças. O que são doenças, né? Doenças são a causa original das doenças, né? Falando o entendimento holístico aí de qual é a causa holístico integral, né? O que é holístico? Que olha o todo, né? Não olha só uma parte, né? Eu tô com uma dor no joelho, não olha só pro joelho, olha pro todo, né? Esse que é o olhar integral holístico, né? As doenças são causadas por má circulação, intoxicação ou desnutrição de todos os corpos que a gente tem. A gente tem o corpo físico, tem o corpo energético, corpo emocional, corpo mental inferior, mental superior, o corpo búdico e o corpo espiritual. Resumindo, são 7 corpos, né? Mas vamos chamar 4 aí que fica mais fácil, né? Mental, emocional, físico e espiritual, certo? Intoxicação, desnutrição ou má circulação nos 4 corpos, em todos os corpos. Isso é o que causa a doença, né? Normalmente são bloqueios, né? Eu tenho um bloqueio da circulação da energia emocional, da energia mental, da energia espiritual, ou mesmo bloqueio físico, né? Não está circulando sangue direito, não está circulando o linfa, né? A respiração não está funcionando direito, e aí isso gera deficiências, né? O que as energias fazem é intensificar essa circulação, acelerar esse processo de desintoxicação, né? E nos nutrir, né? Não fisicamente, né? Com alimentos, mas nos nutre de energias vitais positivas. Então, com isso, ela acelera a gente estar exposto a doses de energia orgânica e taquiônica, acelera a homeostase. O que é homeostase? É voltar ao nosso equilíbrio original, né? Por exemplo, a gente está com o corpo jovem, né? Criança e tal, voltar ao equilíbrio original do nosso projeto original. Então, ela reequilibra os processos vitais e potencializa para que ele chegue nesse equilíbrio mais rápido possível. Então, é instantâneo, vai curar uma doença degenerativa, vai curar uma doença autoimune, vai curar uma doença que ocorre ciclicamente, vai curar isso rápido? Não, porque essa dosagem está chegando no corpo, está aumentando, o corpo vai reagindo melhor e tudo mais. E aí entra uma outra questão muito interessante que eu vou falar mais, que é a questão da intenção. Nós temos que ter intenção de se curar. A intenção é que manda comando para o nosso corpo, para que as células do nosso corpo reajam conforme o nosso desejo. Muitas vezes a pessoa está agarrada à dor, está agarrada à doença, tem uma série de benefícios por ser um doente, ela não quer a cura. Essa é a verdade. Em muitos casos que isso ocorre. Então, retomando o tema da doença, né? Utilizar a Zoltan, utilizar, né, essas doses de energias vitais, energia orgânica e energia taquiônica.
elas vão trazer uma série de benefícios para o corpo que muitas vezes pode pensar, bom, que negócio mágico é esse, né, que cura tudo, né, ajuda todos os processos, os mais diversos, né. Primeiro vou entender uma coisa, né, voltando às causas da doença que eu tinha comentado lá atrás. A doença é um desequilíbrio. A cura, né, é retomar o processo original, é retomar o nosso corpo na nossa condição plena. Então, as energias vitais, né, orgânica e taquiônica, ajudam a potencializar, a gente chegar mais rápido ao processo de equilíbrio. E muitas vezes, como falei, né, a gente tem bloqueios, tem traumas, tem má circulação, tem intoxicação, tem desnutrição, não só no plano físico, mas no emocional, mental, energético, espiritual, e por aí vai. E essa dose maior de energias naturais vitais ajuda a gente a chegar mais rápido, né? Vamos falar de outros temas, então, agora, pulando a questão de dor, inflamação, doença, né? Recuperação, né? Recuperação do quê? De um dia que a gente ficou cansado, teve um dia péssimo lá, tá com a cabeça doendo, né? Apareceu um monte de problema no trabalho e tal, tive alguma discussão lá, alguma coisa assim. A gente saiu do nosso equilíbrio, a gente desgastou o nosso corpo. Utilizar as Zoltan com fone de ouvido aqui em cima, no pescoço, no chakra coronário, em cima do peito, o fio enrolado, né? Estar próximo dela ajuda a gente a recuperar rápido, né? Recuperação pós-treino, né? Tanto no pré quanto no pós-treino, né? O pessoal da academia toma muito aqueles suplementos, né? Um pré-treino, uma creatina, né? Um pós-treino, né? Para regeneração das fibras musculares, como o whey protein, como o BCAA, né? Glutamina. É interessante, mas são químicos industriais que, como é que eu vou dizer, não vem purinho ali, né? E também, outra coisa, não veio da natureza, né? Pode dizer que o whey protein vem do leite da vaca e tal, mas, cara, não é uma coisa natural, né? Tanto que se a gente tomar demais, o nosso fígado, o nosso corpo berra, porque não é um processo natural, né? Então, ao receber essas doses de energia orgânica e taquiônica, a gente vai ter mais disposição no treino, vai mais longe, que é o que o suplemento de pré-treino faria, vai mais longe, faz mais exercício, vai ter mais fôlego, vai conseguir fazer mais repetições, ou com um pouco mais de peso, né? E o pós-treino, porque quando a gente faz um treino bem intenso, né, a gente rompe as fibras musculares e tal, e o nosso corpo trabalha lá para recuperar as fibras musculares, né? E tem até aquela dor muscular pós-treino, né, que ocorre 1, 2 dias depois ali do exercício intenso, né? É o nosso sistema imunológico reconstruindo aquilo que foi danificado durante um exercício intenso. A máquina vai ajudar nisso também. Então, recupera mais rápido, ajuda a gente a ir mais longe, né? Dá mais disposição, vitalidade, ajuda a gente como é que eu vou dizer, até nessa questão de ser mais positivo para a vida, né? E nota que assim, a máquina, as voltâncias, as energias não vão fazer o treino para nós. Quem tem que ir lá na academia puxar o ferro somos nós. Elas vão ajudar a gente a ter uma visão mais positiva para a vida, mas quem tem que ir lá e fazer a vida acontecer é nós, né? Não, como é que eu vou dizer? Lembra que eu falei da intenção? A intenção, quero que a máquina me ajude a curar o corpo e tal, mas tudo isso para quê? Para que a gente vá e faça a nossa vida acontecer. Então, reforçando isso, né? Muitas vezes eu começo a conversar da máquina, como é que aquela pessoa conhece? Quanto tempo essa máquina é para me tornar outra pessoa? A máquina não é um empurrão, mas quem deve se tornar outra pessoa é você mesmo, entende? Seja na questão física, seja na questão da alimentação, nos hábitos, nas qualidade das emoções, dos pensamentos, das relações, né? Do trabalho, né? E quem tem que fazer é nós, tá bom? E nessa linha da máquina ajudar a gente a liberar aquilo que não estava deixando as energias fluírem, né? As intoxicações, os bloqueios energéticos, né? Ela vai nos abrir a mente, vai nos deixar em condições de ter mais criatividade, mais intuição, pensar melhor nas possibilidades, ter uma atitude mais positiva com relação à vida. Então isso é muito interessante também. Como é que tudo isso ocorre, né? A máquina vai ajudar a aumentar a vibração do nosso corpo, né? O que é essa vibração? Todas as células, todos os átomos estão tudo vibrando.
Quando a gente está intoxicado, quando está com bloqueio, já não vibra tão bem. Então, uma pessoa, por exemplo, em depressão, ela está em baixa vibração. Uma pessoa que está bem na vida, pleno, radiante, como a gente fala, né? Ela está com alta vibração. Uma pessoa que está em paz, está com uma vibração mais nobre. Uma pessoa que está estressada, está com uma vibração mais degenerativa, vamos falar assim. E a primeira coisa que ocorre, né, isso a gente observou em todo mundo que já está utilizando a máquina, é um processo acelerado de limpeza corporal. Limpeza de que jeito? Para que, imagina que eu tenho um rio lá que está todo sujo, né? Tá cheio de pedra, entulhos e tal. O que a máquina vai ajudar o nosso corpo a fazer é tirar aquele entulho e fazer a água do rio voltar a fluir, né? Então, o que seriam esses entulhos do nosso corpo? Desde metais pesados, desde de toxinas, de processos de doença, de processos de recuperação celular que não funcionaram bem, nosso corpo ficou intoxicado, desde comida, desde ar que a gente respira, né? Desde emoções ruins, pensamentos ruins, né? Então, esse processo de limpeza, ele ocorre de uma forma acelerada. Como é que ocorre a limpeza física, por exemplo? Das mais diversas formas: xixi, cocô, vômito, suor, saliva, as secreções respiratórias, né? Catarro, banho, remela nos olhos, cera no ouvido, espinhas, né? Muitas vezes até ferida, né? Então, cada corpo reage de um jeito. Cada corpo está num nível de intoxicação, cada corpo estava conseguindo fazer a sua limpeza normal ou não estava conseguindo. Então, com essa dose maior de energia vital no corpo, o corpo vai começar a reagir e jogar para fora, né? A gente tem relatos de pessoas que começam a ser remela, começou a aparecer mais cera no ouvido, começou a sair algumas feridinhas, assim, tipo aquelas feridas de vacina ou feridas de sarampo. Você sabe aquela feridinha, cai fora depois a casquinha, 2 dias depois tá bem, não ficou nenhuma mancha na pele, assim. Então, espinhas, o xixi começa a sair diferente, com cheiro diferente e tal, cor diferente. Então, as limpezas são das mais diversas, né? E isso é tudo muito positivo, né? Tá? Nosso corpo está jogando fora. E essa relação, a gente tem corpos dos mais sutis, né? Como o mental, o emocional, o espiritual e tal. Eles vão densificando e no final das contas, aquela pensamento ruim, aquela emoção ruim virou uma coisa física no nosso corpo, que é uma toxina, que é algo que precisa ser liberado. Então, isso tudo ocorre de uma forma mais acelerada com a máquina. Outras pessoas relatam, assim, quando começam a usar, principalmente com as extensões, com os cabos, né, uma sensação de leveza ou tontura, né. É igual o processo quando a gente começa a aprender exercício de respiração, começa a fazer uma hiperventilação, né, respirar acelerado, faz isso por 2, 3 minutos, não está acostumado, tu começa a ficar tonto, porque teu corpo não estava acostumado com tanta quantidade de oxigenação, de prana entrando para dentro do teu corpo. Mesma coisa a máquina, no início não está acostumado a uma energia, uma dose tão alta aí de energia vital. A gente dá aquela tonteada ali, às vezes até um sentimento de reset, assim, parece que, nossa, me deu um branco, parece que eu comecei de novo, assim. É o corpo se acostumando a esse novo ambiente impregnado de energias mais positivas. Mas isso é temporário e depois o corpo se acostuma. Uma outra coisa legal também de limpezas, né? Os nossas emoções, elas são guardadas todas nos nossos tecidos, em especial os músculos, né? Também em ossos, pele e tal, mas especialmente nos músculos. E quando a gente começa a passar por um processo aí de receber essa dose maior de energias vitais, aquele trauma que estava travado, uma emoção de um trauma lá que ficou bloqueado em alguma parte do músculo, né? Principalmente os músculos maiores, como pernas, né? Barriga, costas, né? Começa a dar aqueles espasmos. O que é o espasmo, né? É o corpo se liberando daquela trauma, daquele emocional que estava guardado ali. Então, às vezes, a pessoa está parada e começa a perna a dar umas mexidas involuntárias no músculo. São liberações emocionais, isso é muito positivo, né? Quanto mais, melhor. E a gente tem muita coisa guardada nos nossos músculos, né? Então, são sintomas aí, né, do início da utilização da máquina, né? Pode desregular sono também, para a pessoa
acorda às 3 da manhã a mil, ou o contrário, a pessoa dorme de uma forma mais embalada do que dormia antes, ou fica sem sono, fica agitado. Isso é mais no início. Depois o corpo acostuma com essa dose maior de energia e só vai, né? E lembrando que, assim, a gente, usando os extensores, a gente vai ter uma sensação mais rápida, né? Mas, no geral, estando perto da máquina, ou mesmo usando ela com os extensores, a gente vai começar a ver os benefícios mais a longo prazo, né? Por exemplo, um mês depois. É como fazer um regime, né? A gente não vê de um dia para o outro o resultado do regime. Fazer musculação, não vê de um dia para o outro o resultado. Mas ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, sim, fica notório que algo mudou naquela pessoa. E aí é isso que a gente orienta, né? Se quiser entender melhor o resultado, pode fazer questionários. Como é que está meu humor? Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão minhas emoções? Como é que está minha aparência física? Como é que está meu corpo? Minha disposição? Né? Anota isso, que é o que é chamado aí anamnese, né? É um questionário, né? Pode fazer esse questionário para a parte física, mental, emocional, espiritual. Responde ali algumas perguntas, né? Tem questionários na internet, pode inventar o teu. E depois de um mês, 2 meses usando a máquina, faz de novo, né? Outra coisa, pessoas, familiares que não são muito próximos, né? Não enxergam a gente todo dia, toda semana, né? Amigos, colegas de trabalho, assim, eles vão perceber, né? Um mês depois, com um mês sem ver a gente, a diferença que está ocorrendo no nosso corpo de uma forma integral. Não é só, resolvi a dor no joelho. Não, além de resolver a dor no joelho, tu recebeu energia vital para todo o teu corpo, melhorou vários aspectos do teu ser integral. Tá bom, pessoal? Então essas são as orientações gerais com relação à utilização da Zoltan. E, como eu tenho falado com todo mundo que está testando a máquina, que está adquirindo ela, tal, fico à disposição sempre para falar do que for necessário, trocar dúvidas, receber feedbacks, né? A gente está praticamente aí a cada 2 meses vai lançar uma versão nova dela, mais potente, mais compacta, mais durável, o que for, né? Também estão desenvolvendo uma máquina maior para ambientes, assim, tipo academias, pilates, né? Centros de yoga, de dança, ou mesmo tipo um ambiente de trabalho mais amplo, assim, né? Que vão ser mais potentes, não vai precisar ficar usando as extensões, então, para a máquina ficar em algum lugar ali irradiando para todo mundo à sua volta, né? Principalmente lugares que as pessoas não ficam muito tempo perto, né? Então ela tem que realmente ser mais potente para conseguir dar a dosagem necessária. E estamos aí, à disposição para ir, tirando as dúvidas e recebendo os feedbacks para ir melhorando o produto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.